dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade a qual Ele nos concede de estar aqui hoje para mais uma breve reflexão. Estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre do ano de 2021, a lição que tem por tema geral, ou tema global, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E estamos caminhando neste próximo domingo para a aula de número 9, que terá a temática de o ministério de pastor. E nessa segunda-feira, na nossa oportunidade, estaremos estudando uma reflexão baseada no tema Há um só pastor. E neste objetivo estaremos lendo o que está proposto por leitura diária de hoje, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte, a palavra de Deus: as palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que foram dadas pelo único pastor. Glória seja dada ao nome de Jesus. É interessante aqui tratar que um olhar desatento talvez considere que a palavra é do sábio. No entanto, se nós focarmos o nosso olhar com muita atenção, nós veremos que as palavras foram dadas pelo pastor. Então, atento, amado ouvinte, que a palavra que deixa como arguilhões e como pregos bem fixados não é a palavra dos sábios, é sim a palavra do pastor, que é transmitida pelos sábios. Está aí a diferença, muitas vezes, de alguns confundirem o que a Bíblia diz e o que a Bíblia relata. Quando Pedro diz que Paulo falou, Pedro não falou, Pedro relatou, Pedro não disse, quem disse foi Paulo. Eu espero que você tenha entendido essa minha analogia. Então essa é uma das observações que trata, que a palavra dada por um único pastor é essa sim que possui sabedoria e verdade. E também fala aqui da serventia dessa palavra. Para que ela serve? Qual é a sua finalidade? E compara ela como uma vara de ferrão ou arguilhão que serve para conservar no caminho, devido à extensão, dando uma ideia de continuidade, não só de uma preocupação momentânea, pequena, instantânea, única, mas constante, um zelo que tem uma continuidade. E depois fala que serve como pregos para fixar a verdade na nossa mente. E quão importante é fixar a palavra da verdade na nossa mente. Por vezes, ventos querem balançar as verdades que temos na nossa mente. Quem sabe o que passou na mente de Paulo, enquanto várias vezes esteve encarcerado, mas com a verdade da sua mensagem, a verdade do seu chamado, a verdade do seu testemunho, ele teve a tranquilidade de seguir o caminho que Deus lhe propôs até o fim. Como ele mesmo disse, combatendo o bom combate. Mas aqui, para não sair, não perder o fio da meada, vamos entender um pouco dos sentidos que a Bíblia fala sobre a palavra pastor. Primeiro sentido que eu quero trazer para o amado ouvinte é pastor de ovelhas no seu sentido literal. Um exemplo desse sentido está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, em onde, nessa oportunidade, Jesus observa uma multidão que está o seguindo para o ouvir, olha para ela e a compara como um rebanho que não tem pastor. E depois de observar isso, ele começa a ensinar, e quando está tarde, percebe que a necessidade daquele rebanho é de se alimentar, e aí providencia o alimento para todos aqueles que estavam ali, toda aquela multidão. O segundo sentido da palavra pastor é quando se refere metaforicamente acerca de Jesus. Um exemplo disso está também no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27,
onde Jesus fala sobre ele, sobre o episódio que ele iria passar no Calvário, onde Jesus traz aqui o entendimento de que ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, falando acerca do seu sacrifício. E mais à frente teremos o terceiro sentido e último que eu quero trazer para você, que é metaforicamente aos que atuam como pastores na igreja. E onde está descrito isso? Está descrito em Éfeso, capítulo 4, versículo 11, que nós temos tanto comentado aqui por esses dias, onde Jesus concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres e doutores. Portanto, meus amados, pastor é aquele que cuida da ovelha, não apenas alimentando, mas guiando o seu rebanho. E interessante também atentarmos para a palavra dessa sabedoria, que a sabedoria nada mais é, quem é o sábio à luz da palavra de Deus, senão aquele que teme ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, eu sei que o amado ouvinte nesse momento espera encerrar essa mensagem. E para encerrar essa mensagem, antes de dar um nó no seu entendimento, acabamos de falar que existe um só pastor. E eu acabei de dar uma definição na qual eu lhe mostrei que Jesus ele estabelece alguns para pastores. Mas lembra que o tema é que Jesus é o pastor. É porque, voltado à minha humilde interpretação que faço, é que dentro da análise do livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, nós temos que os apóstolos e os profetas eles estão direcionados a alicerçar a igreja, onde os evangelistas servem como porta-vozes do evangelho, da palavra da boa nova, das mensagens de Deus, para disseminar as pessoas que ainda não conhecem. Os pastores e os mestres, eles tratam das ovelhas, eles tratam das pessoas e são de fundamentais importância para que o corpo de Cristo continue sadio. E Jesus, ele é o pastor dos pastores. Eu espero que você tenha gostado desta humilde reflexão, que você tenha entendido e quero pedir encarecidamente que se você gostou, não fica só para você. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha para mais pessoas e leva a mensagem para mais longe. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.